Mágica tem tudo a ver com a capacidade de um mágico de fazer com que todos se afastem da realidade. E é isso que faz dos truques de mágica um grande espetáculo de se assistir. Depois de tudo isso, a curiosidade é a primeira emoção que a mente humana descobre. Então, seja o incrível truque de arremesso de faca de Andrew Lee ou o famoso truque de bartender do Matt Frankel. Olá e seja bem-vindo de volta! Hoje vamos descobrir os segredos por trás de alguns dos truques de mágica mais famosos do Got Talent. Então, bora começar! O primeiro truque, a faca vendada e o truque das cartas. Andrew Lee, o mágico da Malásia, executou um truque no Britain's Got Talent, onde deixou o público e os jurados emocionados e chocados com seu incrível truque de cartas e arremesso de facas. Aqui está o que ele fez. Andrew primeiro chama a dupla de apresentadores Ant e Dec para o palco, onde pede a Dec, um dos co-apresentadores, para pegar uma carta aleatória do baralho. Ele rasga a parte do canto da carta selecionada, mantém a carta rasgada de volta no baralho e entrega esse baralho para Ant e diz a ele para jogar todas as cartas no ar ao seu sinal. Ele então coloca um quadro negro em volta do pescoço de Dec e diz a todos que planeja pegar a carta aleatória de Dec jogando uma faca nele, com os olhos vendados, com a lâmina indo direto para Dec. Ao fazer isso, esse ato que desafia a morte deixou os jurados e o público aterrorizados, com seu truque aparentemente impossível. Então, como ele fez isso? Bem, aqui está o segredo. Em primeiro lugar, você nunca deve tentar essas coisas em casa ou em qualquer outro lugar. Agora, voltando ao segredo, a carta que Dec escolheu foi forçada a ele. Além disso, Andrew nunca jogou a faca. A faca que você viu no alvo já estava pré-instalada dentro dessa placa com um 2 de copas idêntico. Então, vamos primeiro ver como a carta 2 de copas foi forçada. Andrew aqui usou uma técnica comum de forçar uma carta. Depois que ele tirou as cartas do baralho, como você pode ver aqui, a última carta desse baralho era o 2 de copas. E essa carta foi a que ele forçou em Dec. Então ele posiciona intencionalmente essa carta no final do baralho. Agora, usando a técnica, ele primeiro corta o baralho e, ao fazer isso, aplica um Pinky Break entre 2 de copas e o resto do baralho. Para aqueles de vocês que não sabem o que é um Pinky Break, é uma técnica usada pelos mágicos de cartas para marcar secretamente um ponto em um baralho ou levantá-lo levemente. Inicialmente, ele larga as cartas lentamente, mas durante o momento em que Dec diz pare, ele imediatamente larga todas as cartas sobre a quebra e deixa a carta de força, ou seja, o 2 de copas, no baralho inferior. E é assim que ele força aí a carta. Depois disso, Andrew rasga a parte do canto dessa carta, coloca a carta rasgada de volta no baralho e entrega as cartas para Ant, para que ele possa jogá-la no ar. Agora você pensaria, o que dizer do 2 de copas que apareceu no alvo, já que a peça de canto rasgada combinava perfeitamente com aquela carta? Bem, para essa parte, Andrew usa outro 2 de copas, que foi pré-instalado no quadro, antes da performance começar. Além disso, as duas cartas idênticas, a que ele forçou e a outra carta no alvo, foram pré-seccionadas. É assim que ele pré-cortou as cartas. Ele empilhou as duas cartas e as cortou simultaneamente. Agora, a carta empilhada no topo é totalmente cortada. E essa carta é a que ele pré-instala com a faca dentro do quadro. A carta do fundo é cortada apenas pela metade durante a performance. Se você observar com atenção, quando o Dec fala pare, ele não mostra a carta do meio onde cortou. Ele mostra apenas a carta da base do baralho, o que confirma que era uma carta pré-cortada. Ainda neste quadro, você pode ver que a placa de força possui uma marca de vinco, confirmando assim o pré-corte. Agora a única coisa que ele precisa fazer é seguir o corte e rasgar a parte do canto em uma linha pré-definida, de modo que a peça do canto também se encaixe no 2 de copas dentro do tabuleiro-alvo. Além disso, essa foi a razão pela qual o Andrew rasgou aí o canto e não o anfitrião. Mas, ainda assim, e quanto ao canto que faltava da carta jogada no ar? Alguém não notaria quando fosse jogada no chão? Bem, o cartão rasgado foi colado no cartão adjacente embaixo dele, usando uma fita dupla face. É por isso que ninguém poderia identificá-lo facilmente enquanto as cartas eram jogadas no ar. Agora, voltando ao mecanismo embutido, como você já sabe, a faca nunca foi lançada. E Andrew apenas fingiu que jogava uma faca. Então, onde a faca em sua mão desapareceu? Se você ver esta imagem com cuidado, a faca que ele está segurando está presa através de um pequeno orifício no cabo a um fino cordão elástico preto que sobe por sua manga. Quando Ant jogou as cartas para o alto,
Andrew fingiu jogar a faca, mas na realidade, quando sua mão estalou para frente, ele largou a faca que foi retraída pelo elástico de volta para dentro da sua manga. Mas, como a mão é sempre mais rápida que o olho, você não conseguiu ver a faca. Agora, quando a faca se retraiu de volta na sua manga, ele disparou o sinal de controle remoto para um mecanismo escondido dentro do alvo no peito de Deck. Então, naquele momento, conforme a câmera se afasta, o alvo apareceu em um mecanismo de mola escondido por baixo. Esta imagem mostra como a carta pré-cortada e a faca foram colocadas em uma base com mola dentro do compartimento secreto. Agora, quando Andrew finge jogar a faca, a base é levantada para a posição vertical, o que cria a ilusão de uma faca acertando o alvo. Além disso, o mecanismo foi coberto por uma capa peluda disposta em forma de porta, que abriu espaço para a plataforma saltar. Para confirmar o mesmo, se olharmos aqui para o desempenho deles em Asia's Got Talent, ao desacelerar, você pode ver a carta junto com a faca que salta do topo do quadro, com a ajuda de uma mola. Então, é um truque bastante complexo, mas todo o crédito vai para Andrew, por uma ótima apresentação. O segundo truque, o truque do barman da caixa de leite. Matt Franco, vencedor do America's Got Talent na temporada 9, voltou na temporada 12 para atordoar os juízes mais uma vez. Mas desta vez ele fez algo revigorante. Ele trouxe uma caixa de leite e começou a derramar um pouco da bebida refrescante da caixa. Pegou um copo e o encheu com leite. Obviamente ninguém ficou surpreso. No entanto, quando ele pegou os próximos copos, as coisas ficaram um pouco mais confusas. Matt, então, conseguiu fazer o suco de laranja aparecer do nada e continuou a produzir um total de 6 copos de líquidos completamente diferentes, que também incluíam água. A bebida final que ele serviu foi limonada. Depois disso, ele convida os juízes a cada um pegar uma taça e fazer uma degustação. Todos pareciam bastante satisfeitos com o sabor, principalmente Simon, com sua cerveja gelada. Por fim, ele arranca a embalagem cartonada para convencer a todos de que não fez truques e que tudo era muito justo. Então, como ele fez isso? Essa caixa era um truque? Bem, antes de revelar o segredo, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, certifique-se de se inscrever e clicar no ícone do sininho para receber as notificações instantâneas dos nossos novos vídeos postados. Agora, vamos rapidamente ao segredo. Alguns de vocês acham que o segredo está nessa caixa, e ela consiste em vários compartimentos embutidos que escondem todos os diferentes líquidos. Mas esse não é o caso aqui. Além disso, Matt mostrou no final que não havia nenhum truque dentro da caixa. Então, de onde vêm os líquidos? Bem, o segredo está nesses copos, e não naquela caixa. Além disso, a caixa estava cheia de água, e ele apenas despejou água em todos aqueles copos. Quando ele pegou cada um dos 6 copos, eles pareciam estar vazios. No entanto, 5 deles, cada um tinha um pó de cor diferente colocado em seu fundo. O único copo que estava realmente vazio foi aquele que ele encheu de água. Além disso, este foi o único copo que ele mostrou ao público sem esconder nada, para ganhar a confiança deles. Já os outros copos tiveram um fundo um pouco mais recuado, o que ajudou a esconder os pós secos. Além disso, os espectadores não conseguiam ver o pó, porque Matt segurou os copos pela parte inferior e os escondeu do público enquanto os enchia. Portanto, torna-se bastante óbvio. Quando ele despejou a água, ela foi misturada com o pó colorido para criar a ilusão de que o leite se transformava em líquidos de cores diferentes. Apenas o último copo que continha limonada em pó era realmente potável. Além disso, ao despejar água no último copo, aqui você pode ver a água saindo da caixa. Agora, exceto a limonada, todos os outros líquidos não eram bebíveis. Então os juízes realmente os provaram? Bem, a bandeja em que Matt colocava as bebidas foi trocada pela bandeja que continha as bebidas verdadeiras. Além disso, se você observar após o corte da câmera, o assistente de Matt de repente entrou em cena. Então foi ele quem secretamente trocou a bandeja, enquanto Matt estava ocupado conversando com Tyra. E isso distraiu a todos na direção deles. Infelizmente, a câmera não registrou esse momento. Agora, se você vir esta imagem, antes da troca, a cerveja não tinha espuma em cima, enquanto Matt a segurava. No entanto, após a troca, era uma cerveja perfeita com uma bela espuma. Além disso, essas duas fotos confirmarão se a bandeja foi realmente trocada. Na primeira foto, você pode ver que o nível do leite estava abaixo do copo de água. No entanto, quando a bandeja chegou à mesa dos jurados, o nível de leite e água parecia semelhante. E foi assim que os juízes sucumbiram a essa incrível ilusão.